O que aconteceria na reação química de um alceno? Veja, por que eu falo alceno? Nós temos aqui um hidrocarboneto que possui na sua estrutura uma ligação do tipo ligação π. Agora, por que isso acontece? Olha só, nesse modelo eu não estou representando aqui, entre esses dois átomos, a primeira ligação. Você deve entender aí que existe, quando eu coloco uma peça azul, que existe uma primeira ligação, que é uma ligação sigma. A ligação sigma é a primeira ligação que é feita entre os átomos, e ela é chamada de axial. Ela une o eixo dos átomos, ela passa ligando de um eixo para outro eixo. É uma linha que liga o eixo. Toda vez que você tem uma linha que liga os centros, você chama isso de eixo. E aí o adjetivo relacionado é axial. Então, por isso, ligação axial. Repare que entre esses dois átomos de carbono, veja que o carbono é representado nesse modelo molecular pela bolinha preta. Entre dois átomos de carbono, nós temos uma ligação sigma, e aí a segunda ligação tem que ser a ligação π. E ela tem que vir por fora. Agora, por que ela tem que vir por fora, né? Porque, afinal de contas, não há mais o espaço entre os... Aqui nós temos a molécula formadora da substância eteno. Vamos ver. 2 carbonos, et. Há uma ligação dupla entre carbonos, EN. E por ser um hidrocarboneto, nós dizemos que termina com O. Por isso, eteno. Ok? Repare que cada carbono ainda tem 2 átomos de hidrogênio para satisfazer a sua valência. Porque o carbono ele faz 4 ligações, sempre lembrando. Quem é que reage com um alceno? Pois é, substâncias orgânicas que têm ligação dupla entre carbonos sofrem reação do tipo adição. Por que adição? Porque a reação de adição significa adicionar. Veja, aqui na minha mão, representada a molécula do hidrogênio, H2. Se o hidrogênio reage com o eteno, repare que na reação, a molécula do hidrogênio, quando chega para atacar o substrato é a molécula a ser atacada, é assim que chamamos na química orgânica, ao chegar para o ataque, a molécula de hidrogênio, ela pode escolher atacar a ligação π ou a ligação sigma. Aí tem duas coisas. Primeiro, a ligação do tipo sigma é mais difícil de ser quebrada, enquanto que a ligação π é mais fácil de ser quebrada. E além disso, além da energia da ligação π ser menor e, portanto, ser mais fácil de quebrá-la, ainda tem mais uma coisa. Quem está mais exposta? Obviamente, a ligação π. Então, quando você vê a coisa representada, obviamente, fica mais fácil. Então, vamos lá. Chega a molécula de hidrogênio e ataca a ligação π. Ligação π, portanto, sempre devemos lembrar que é ponto vulnerável. Para com um alceno, lembre-se, alceno, reação de adição. Os alcinos também, reação de adição. Mas a reação de adição, ela não ocorre apenas com alcenos e alcinos. Você, quando tem o ataque do hidrogênio sobre a molécula do alceno, nós chamamos isso de hidrogenação. Por quê? Porque você vai hidrogenar aquela molécula. Mas por que hidrogenar? Porque quando você quebra a segunda ligação, a ligação π, essa molécula, então, ela fica da seguinte maneira. Ela fica com os 2 hidrogênios de cada carbono e apenas uma ligação sigma
entre os carbonos. Então cada carbono fica com uma ligação a ser feita. A valência do carbono não está completa, ele não fez as 4 ligações. E aqueles hidrogênios que reagiram, eles se separam, a molécula se quebra, e aí eles conseguem então ser adicionados àquele intermediário que surgiu na reação. Por isso que a hidrogenação dos alcenos leva a alcanos. Veja, nós temos aqui o etano, um exemplo de hidrocarboneto saturado, ok? O etano chama-se assim porque são 2 carbonos et, só tem ligação simples AN e termina com O porque é hidrocarboneto. Os dois são hidrocarbonetos, o reagente e o produto, porque hidrocarboneto é quem só tem carbono e hidrogênio. Aí os hidrocarbonetos você tem vários grupos e um deles alcanos, outro alcenos, e ainda você tem vários outros grupos entre os átomos. O que é uma ligação? É um par de elétrons que é contado para os dois. Então, quando aquela ligação é rompida, cada um dos átomos fica com um elétron a menos na sua contagem, precisando então fazer uma nova ligação. Se rompeu-se uma ligação de um átomo que ele tinha ali, ele precisa de uma nova ligação no lugar, tá? Então é isso, a reação de adição. Por que ela recebe esses nomes, né? Porque é o seguinte, você tem aí, no caso da reação de adição, você teria a possibilidade, por exemplo, de ao invés de estarmos falando aqui do ataque pelo hidrogênio, nós poderíamos de repente estar tratando aqui do ataque ao eteno efetuado por uma outra substância. A gente poderia estar falando aqui do eteno ser atacado pelo cloro. Popularmente a gente fala assim, gás cloro, gás hidrogênio, mas eu não gosto de falar assim, não é oficial falar assim, por quê? Porque se você fala em gás hidrogênio, você está condenando o cara a ter apenas um estado físico na vida, e não é verdade. Toda substância pode existir nos 3 estados físicos principais da matéria, sem entrar aqui na discussão de que isso já é obsoleto, né? Não se fala mais só 3 estados físicos, mas são os principais. Então olha só, a gente poderia falar que esse cara é o gás cloro, popularmente se fala isso, até nos vestibulares, é bom ficar atento, porque normalmente o Cl2 estará no estado gasoso, que inclusive ele estando no estado gasoso, ele é um gás verde, por isso que o cloro geralmente é representado pela cor verde, tá? E veja só, o cloro é um dos halogênios, lembre-se, né? Ficou claro que a Brahma imitou a Antártica. Flúor, cloro, bromo, iodo e astato são os halogênios. Lembrando que o astato não vai entrar nas reações orgânicas, não se trata de algo de uso comum, não vai aparecer nos estudos da química orgânica, mas esses caras aí que são os halogênios, né? Ó, ficou claro que a Brahma imitou flúor, cloro, bromo e iodo. O tempo todo aparecem na química. O cloro decide atacar o eteno, é a mesma situação. Quando ele chega para o ataque, ele encontrando uma ligação π, ele ataca, porque ela está mais exposta. Ela é mais vulnerável. E é mais fácil de quebrar a ligação π, por quê? Porque a ligação π, que é a segunda ligação feita entre 2 átomos, ela é mais frágil que a ligação sigma, porque ela tem uma energia menor. Então, por esses 2 motivos, que a natureza no comando da reação química faz com que o cloro ataque a ligação π. É interessante que aqui tem uma lei universal, né? Gastar o mínimo de energia é uma lei universal, ok? Então, se o cloro precisa fazer esse ataque, se ele ataca a ligação sigma, isso gera gasto energético maior. Por isso ele ataca a ligação π. Podemos ter essa visão aqui das coisas também. O que aconteceria então se ele quebrar essa ligação? Vamos dar uma olhada. Nesse caso, você tem que visualizar que se ele quebra a ligação π do eteno, o eteno vai virar isso aqui, ó. Ele não é o etano, certo?
Por que não é o etano? Porque o etano tem 3 hidrogênios em cada átomo de carbono. E aqui ele fica com 2 hidrogênios, que é o que ele tinha. E a questão é que ele fica com uma ligação a ser feita em cada átomo de carbono. Então isso é um intermediário, tá? Isso não é o etano. Quem que vai entrar aqui? Lembra que quem atacou foi o Cl2, né? Então cada cloro desse ataque entra. Agora você percebe, né? Os cloros tiveram que se separar. Então numa reação química é necessário que ocorra a quebra da ligação química. Sem a quebra da ligação química, nada ocorre. Então, reação química é quebrar ligações químicas. Existem reações iônicas, onde você tem ligações iônicas sendo rompidas. Aí, o rompimento ele tem um outro aspecto. Não se trata de romper pares covalentes, mas também usamos o termo rompimento de ligação, porque há um outro aspecto de ligação, mas é rompimento também. Então, olha, aqui, né, na química orgânica, acaba sendo mais bonito, mais clássico o estudo da química orgânica, porque a gente tem, né, essa visualização das ligações, né? A ligação ela tem um local certo ali, que nós sabemos, que nós representamos aqui com uma pecinha branca, né? E, obviamente, que na natureza, talvez não seja tão óbvio para um estudante recente da química, né? Na natureza, se a gente pudesse visualizar uma molécula, certo? Se houvesse um equipamento que visualizasse uma molécula, nós não iríamos ver a ligação de maneira alguma, porque ligação química, o que é? Não é um par de elétrons? O que é elétron? Elétron é basicamente energia, lembra? O elétron, a massa dele é desprezível. Então você não deve imaginar que você iria ver um traço, né? E aquele traço sendo formado por alguma coisa ser a ligação, tá? Isso é uma representação. Da mesma maneira, você não deve imaginar que os átomos têm cores. Eles não têm cores, se você pudesse enxergar os átomos. A substância que ele forma ter uma cor é uma outra situação, porque a cor é um fenômeno físico que não vamos aqui entrar em detalhes, tá? Então, o que difere os átomos na realidade é o tamanho deles. São esferas de tamanhos diferentes. Olha aqui a substância que seria formada. Então, se o cloro ataca o eteno, eu teria a formação disso que você está vendo. Como é que é o nome disso? Lembre-se que agora há pouco o hidrogênio atacou o eteno e aí nós tivemos a formação do etano, um hidrocarboneto. Agora eu tenho a formação de uma substância, parece um hidrocarboneto, né? Mas o que eu tenho? Eu tenho 2 átomos de cloro no lugar de hidrogênios. Quando parece um hidrocarboneto, mas no lugar de hidrogênios entrou halogênios, aí você está numa outra função química que é a função dos haletos orgânicos, tá? Como é que se dá o nome de um haleto orgânico? O nome do cara, se fosse um hidrocarboneto, se fosse um alcano, o nome dele não seria etano. Segura aí. Então, olha só. Aí você vai dizer assim, ó. Tem 2 cloros. Dicloroetano. Esses 2 cloros, eles poderiam estar no mesmo carbono. Aí você teria que dizer assim, o 1,1 dicloroetano. E eles estão em carbonos diferentes. Então você diz 1,2 dicloroetano. Na química orgânica, se você der número quando não há necessidade, você estará errado, tá? Vai perder ponto aí no vestibular. Mas quando há necessidade, quando pode causar confusão, se você não der o número na hora do nome, aí você está errado, tá? Isso que é a regra aí da química orgânica. Então olha aí de novo, esse cara é 1,2 dicloroetano. Assim é que se dá o nome dos haletos orgânicos, tá? Por que, então, os nomes das reações de adição? Por causa disso. Se você atacar com H2, com hidrogênio, o que você fez? Você adicionou hidrogênio. Se você atacar com cloro, você estará adicionando cloro. Então você pode chamar essas reações da seguinte maneira:
adição de hidrogênio, adição de cloro, adição de flúor. Mas existe de fato um nome muito mais comum para a adição de hidrogênio, que é hidrogenação. Adição de cloro, cloração, né? Cuidado, não confundir aí com um poema de amor. É cloração. Olha aqui, se você tem o ataque do hidrogênio a uma substância que tem ligação π, e ele aí, né, se adiciona àquela molécula, você tem uma hidrogenação. Então você está passeando lá no mercado e acha um produto onde está escrito gordura vegetal hidrogenada. Olha a química ali, né? Essa química da reação orgânica que cai na segunda fase da FUVEST. De repente, a dona de casa encontra lá no mercado. Gravar é sinal que os óleos têm insaturações. Afinal de contas, hidrogenar, né, a reação de adição, a gente só faz onde tem ligação π. E aí você percebe, né? Substâncias orgânicas, moléculas que têm ligação π, elas acabam formando substâncias líquidas. Por quê? Porque o que é líquido? Moléculas que ficam mais afastadas, né? São o estado líquido. Muito afastadas, dá o estado gasoso. E por que será, né, que moléculas que têm ligação π acabam se afastando mais e dando origem a substâncias líquidas? O motivo disso é o seguinte. As moléculas, quando têm ligação π, elas têm, lá no carbono que tem a ligação π, elas têm a formação de um ângulo nas ligações. E aí a molécula, se continuar, ela continua num ângulo bem mais aberto. Quando um átomo só faz ligação sigma, repare que ele forma um tetraedro. Ele tem um formato que, se você for encaixando os carbonos, fica um zigue-zague perfeito. Agora, se você coloca uma ligação π no meio de uma cadeia, né, quando aparece a ligação π, o zigue-zague é quebrado. Aquela formação do zigue-zague perfeito, pode ver, ó, a molécula seguiria num zigue-zague perfeito, mas se aparece uma ligação π, então você quebra o zigue-zague, ó, você fez assim. Então você tem uma molécula que fica irregular. Então duas moléculas irregulares, quando elas vão se aproximar, não fica aquele encaixe perfeito. E aí você tem afastamento, e aí você tem o estado líquido, tá? Quando você faz a hidrogenação, você rompe a ligação π. Agora, pensa o que significa isso para o seu organismo. O seu organismo, ele faz reações químicas. O que é metabolismo? É o conjunto das reações que o organismo faz, seja o seu, seja o da vaca, seja o da formiga, tá? Então, olha só, o seu organismo também desejaria ter pontos de ataque para fazer o metabolismo das coisas. Agora, se você ingere coisas difíceis de sofrerem uma reação química, aí a gente fala difíceis de serem metabolizadas, aí você joga contra, entendeu? Então, por isso que a gordura vegetal hidrogenada, a margarina, a própria gordura animal, quando a gente come, por isso que ela não é tão boa para o organismo, muito embora existe uma necessidade aí que você tem que ver com o seu nutricionista, né? Quando a gente fala da gordura da carne e tal, aí eu deixo para você ver com o seu nutricionista. Então, o motivo está aqui. É a dificuldade de ela reagir dentro do seu corpo. A dificuldade dela ser metabolizada, ser digerida, que nada mais é também do que sofrer as reações necessárias para que se extraia dela o que deve ser extraído e se libere do organismo aquilo que não é interessante, tá? Então veja que essa questão tão importante para a nossa saúde, essa questão que tanto aparece na nossa vida, principalmente quando entramos num regime, desejamos um emagrecimento, que é retirar a gordura saturada do nosso dia a dia, ela está lá no fundo dos estudos, na mais profunda química, né, que é a reação de adição. E tem mais ainda uma coisa, que é o seguinte: quando você faz a hidrogenação, você veja, cada molécula de hidrogênio vai atrás de uma ligação π, no caso da gordura insaturada. As gorduras são moléculas grandes, que têm várias insaturações. Só que, como você deve esperar, como é normal que aconteça, se você parasse para pensar, você chegaria a essa conclusão sozinho.
algumas ligações π não serão atacadas, vão passar batido. Até porque na molécula existe uma coisa que a gente fala de impedimento estérico. É difícil de você atingir de repente uma determinada ligação dupla. Então naquela hidrogenação acaba que fica faltando algumas ligações π serem quebradas. A gente até chama nesse caso de hidrogenação parcial. Só que eu vou te falar uma coisa, a gordura vegetal hidrogenada ela é sempre parcial e ela é usada em vários alimentos, né? Então a gordura encontrada lá na bolacha recheada ela vai ter isso daqui com certeza. Quando sobram ligações π, o que é o normal, aquelas ligações π que sobram, a molécula que fica com aquela sobra, naquele ponto da ligação π que sobra, se você analisar, você vai descobrir que ali vai ocorrer um ponto que daí você tem que buscar agora em outro vídeo aqui do canal, isomeria cis-trans, tá? Não dá para explicar aqui, mas ocorrerá ali a formação de um isômero trans. Isomeria cis-trans na química orgânica ocorre normalmente quando você tem numa molécula uma ligação dupla entre carbonos. Então, nesse caso da hidrogenação parcial, você acaba formando a gordura trans. Essa, por esse nome, com certeza você já ouviu falar no seu dia a dia, ouviu falar do seu médico, que não é boa para a saúde. A gordura trans, ela tem uma dificuldade especial de sofrer reação química. E é engraçado que nos livros da química orgânica de nível superior você aprende isso, né? Uma ligação π, onde os átomos estão na isomeria do tipo cis, ela tem uma energia. Quando os átomos estão em isomeria do tipo trans, é outra energia. Se os átomos estão no formato dos seus ligantes, que nós chamamos de isomeria cis, é mais fácil de romper a ligação. E quando você tem a molécula do tipo trans, é mais difícil de atacar essa molécula. Então, veja que, além da formação da gordura saturada, que já é um problema, você tem a formação da gordura trans. O que é gordura trans? São moléculas que não ficaram saturadas, que sofreram parte de uma saturação, onde muitas das suas ligações π foram quebradas, mas alguma ligação ficou ali, uma ou mais ligações ficaram ali no caminho. E essas moléculas são moléculas insaturadas do tipo trans. Elas são piores para a saúde do que moléculas saturadas de gordura. Então por isso que a gordura trans é pior para a saúde que a gordura saturada. Então a gente vai encerrando aqui esse estudo das reações de adição, lembrando que ela começa lá na química do vestibular e termina aí na sua mesa, termina no carrinho do supermercado, e esse conhecimento vai com certeza levar você a ter uma vida um pouco mais saudável e deve então levar você a ter esse desejo de ter cada vez mais conhecimento, quando a gente vai percebendo que o conhecimento vai fazendo a gente viver cada vez melhor. Um forte abraço para você, continuamos juntos, até a próxima aula que nos encontrarmos.